Fala galera, estamos aqui no PodTest, diretamente do Espírito Summit. Hoje nosso convidado mais do que especial, Thales Gomes. Prazer estar com vocês aqui, cara. E também minha convidada mais do que especial. Obrigada pelo convite. Beleza, cara. Thales, obrigado por participar com a gente, contribuir junto com a gente para o fortalecimento do ecossistema aqui de Linhares, Espírito Santo. Você já conhecia o Espírito Santo, né? Conheço bem, adoro a terra. Agora eu estou positivamente surpreso com o que vocês fizeram aqui, né? Para primeiro evento desse porte na região, super bem organizado, conseguiram viabilizar vários patrocinadores. E você vê a importância, né, das companhias que atuam no local de fomentar o ecossistema de empreendedorismo, porque a única coisa que faz uma região crescer é mais empresa, mais gente gerando emprego. Então, a gente tem que fazer com que surjam novas companhias, que surja inovação, para que o Espírito Santo galgue cada vez mais um lugar ainda mais importante dentro do Brasil, né? Legal, cara. Isso é importante. Eu vou direcionar o nosso bate-papo rápido aqui, falando sobre educação. Você já entregou uma baita empresa, né? Fundador do EasyTax, vendeu, e hoje está à frente da G4 Educação. Isso. Eu não sei se você se considera um educador, né? Mas... Somos. Isso. Então, nesse novo formato de levar a educação para as pessoas, eu acredito que isso vai ter um impacto muito grande na sociedade. Né? Não só com o G4, mas o G4 disseminando essa cultura do empreendedorismo, do trabalho duro, do pensamento de longo prazo. Então, assim, como que você se sente responsável por esse novo momento na educação brasileira, tá? E assim, entendendo que o indivíduo se desenvolvendo, ele entrega mais receita, gera mais empregos e por aí vai. Me fala um pouco desse cenário. Bom, o ponto é, né, a única forma de desenvolver o Brasil é fazendo mais empresas. O Brasil tem 20 milhões de empreendedores, 10% da população brasileira, o que é um número relevante. Mas se a gente parar para pensar, mais de 90% do PIB, ou quase 90%, é produzido pelos empreendedores. Então a gente está falando que 10% do Brasil é responsável por praticamente 90% do PIB. É quase que um milagre, né? O que a gente faz aqui. É quase que um milagre. Então, a gente, para que o Brasil deixe de ser o país do futuro e vire algum dia talvez o país do presente, a gente precisa de mais gente empreendendo. E aí eu fico vendo aqui Linhares, por exemplo, né? O estado é um estado muito bem tocado, né? Acho que todo mundo sabe disso. Há alguns anos já. Há alguns anos. Então, o efeito colateral disso é um aumento da renda per capita, é um crescimento da atividade empresarial. Quando a gente pega a cidade de vocês, por exemplo, fábrica da Cacau Show, fábrica da VEG, fábrica não sei o que lá, tem várias empresas relevantes para o cenário econômico nacional que colocaram atividade de produção aqui e que, consequentemente, geram emprego, geram qualificação local, que vai afetar positivamente o mercado imobiliário. Então tem uma série de mercados que crescem junto com esses negócios, trazendo suas atividades produtivas para cá. E isso aconteceu por quê? Por causa de um incentivo fiscal que foi dado aqui para que o pessoal viesse para cá e descobrisse Linhares, né? Que é uma cidade relativamente pequena, de menos de 200 mil habitantes, e que, cara, que tem uma concentração... Mas de economia pujante, né? Pujante, que tem uma concentração de produtivo impressionante, pô. Verdade. Impressionante. Então, onde que eu acho que a educação e principalmente o nosso trabalho no G4 entra aqui? A gente já formou 45 mil empreendedores, né, em 4 anos e alguma coisa de empresa. Vamos para o 5º ano de empresa agora. A gente realmente acredita que formar mais empreendedores e fazer cases de sucesso em regiões, principalmente fora de Rio e São Paulo, é o que verdadeiramente vai transformar o Brasil. Porque, por exemplo, quando o seu Matheus, lá do Grupo Matheus, do Maranhão, fez o IPO, ele virou o Elon Musk do Maranhão. Todo mundo olha para o seu Matheus hoje que está ali no Maranhão, as pessoas querem trabalhar e construir, e fala assim, cara, quem sabe um dia eu não posso ser o próximo seu Matheus? É isso. O que nasce de carrocinha de cachorro-quente, pastelaria, lanchonete, cara prestando serviço, o que nasce de pequenos, micros empreendedores, quando nascem cases de sucesso ali ao redor dele, por causa desse case de sucesso, cara, é incrível. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então é um pouco disso. O exemplo arrasta. E aí eu vou entrar numa outra pergunta. Você quer fazer uma pergunta? Eu queria entrar no assunto pessoas, né? Porque não adianta também você ter algum tipo de incentivo financeiro, etc. A Marcela veio aqui lá da G4
para falar de Bem cultura lembrado, organizacional. Fenômeno, hein? Marcelinha. Deu trabalho, tá? É mesmo? Tô brincando. Primeira a chegar e última a sair. Normal. Mas se você tiver uma boa ideia, incentivos, eu falo muito nos meus negócios. Se eu tivesse investimento financeiro, ano passado eu poderia ter quebrado. Então não adianta você ter recurso, ideia boa, se você não tem gente. Verdade. Então eu acho que a G4 fomenta muito isso, cultura organizacional, e eu admiro muito a parte pessoas. Obrigado. E eu quero que você puxe muito desse assunto, porque não adianta estar cercado de pessoas e que não tenham uma cultura bem enraizada. Exato. Então eu queria levar uma parte assim, que você levantasse essa bola da Tá cultura bom. G4. A gente tem uma cultura muito particular na companhia, né? A gente acredita em trabalho duro, a gente acredita que não tem caminho fácil, que necessariamente as pessoas deveriam se sacrificar para construir algo na vida. E essas são crenças que saíram de moda hoje em dia, né? Hoje em dia, a crença que está na moda é o trabalhar pouco, Ter uma 4 ideia. vezes por semana. Ter uma ideia, trabalhar de um casa negócio. 4 vezes por semana, não se esforçar tanto, não quero me sacrificar. Para que eu vou me matar de trabalhar se eu estou enriquecendo o patrão? Então essa é a crença que permeia boa parte da sociedade. A gente conseguiu criar, a gente chama de Vale de Gaut, né, nosso escritório, a gente conseguiu criar ali o nosso hub de pessoas diferenciadas, Sim. né? Que é a nossa seita de pessoas ali que, cara, fazem coisas que saíram de moda, que trabalham duro, que topam um sacrifício, que querem construir algo grande na vida, Faz o que tem que são ser ambiciosas, que fazem o que tem que ser feito. Então, quando você junta um monte de gente assim, bem direcionada, cara, não me surpreende que a empresa esteja do tamanho que ela está hoje, porque quando a gente começou a fazer escolhas duras, que é, cara, não vamos ter home office, lá em 2020, eu era o único founder de tech que estava pregando isso, em 2020. Falei, não vamos ter porque esse negócio não funciona. Não vamos deixar de trabalhar duro. Não vamos colocar pessoas que não estejam dispostas a sacrificar, entregar, trabalhar duro, acreditam nos nossos valores. Então, tudo isso, cara, imagina contratar desenvolvedor de software com isso, né? Cara, você vai trabalhar aqui todos os dias, tem que trabalhar duro, tem que ir pro escritório, presencial. É muito duro. Então, pô, muitas vezes a gente teve dificuldade de fazer vaga, mas eu falava pro meu time, eu falava assim, cara, eu prefiro que não entre. Eu quero que entre quem verdadeiramente vai trabalhar e não vai ter 3 empregos. Então, essas escolhas fazem com que a gente produza, sei lá, 2, 3 vezes mais que uma empresa de tech normal. Né? E o exemplo lá inspira, né? Tá todo mundo vendo você full time também disponível. Então, não sou eu, meu sócio. Não tem muito mundo, segredo. Né? Exemplo e doutrina, né, cara? Assim, lá na TES a gente gosta muito também da cultura do trabalho duro, mas assim, a gente tem que dar o exemplo, mas a gente também precisa de doutrinar. A gente precisa de chegar no começo da semana e falar de cultura, valores, propósitos, direção é essa. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Gabi, eu gostaria de ficar aqui um tempão falando com você, o papo tá maneiro, mas eu vou preferir compartilhar o seu conhecimento com todo mundo que está aqui no evento, aproveitar o máximo possível para as pessoas que estão aqui. Legal. Então, cara, eu agradeço a participação. Prazer, vocês aqui, cara. Prazer também. Pouco tempo, mas muito importante pra gente. Muito obrigada. Obrigado, tá? Valeu, irmão. É um prazer estar com vocês aqui. Bora. Vamos Valeu, lá. gente.